Olá pessoal, tudo bem? Como nós tivemos alguns problemas técnicos na transmissão da nossa live de ontem sobre a elaboração de documentos psicológicos, eu resolvi gravar este programa justamente abordando as dicas, as orientações que nós fizemos na live, para que a gente possa levar um vídeo com a melhor qualidade, para que você aí em casa possa assistir e aproveitar melhor as nossas dicas, orientações e que você possa também encaminhar suas dúvidas e sugestões. Então agora nós vamos falar justamente da temática da nossa live de ontem, a elaboração de documentos psicológicos conforme a resolução 006 de 2019. Então o nosso foco será a elaboração de laudos, pareceres e outros documentos psicológicos segundo a resolução 006 de 2019. E é importante frisar que a elaboração de documentos psicológicos ela está presente nos mais diversos contextos de atuação profissional. É claro que algumas demandas, alguns contextos, algumas práticas psicológicas, elas têm uma maior ou uma menor exigência de que o profissional constantemente esteja elaborando documentos. Mas em todas as práticas, em algum momento, o psicólogo precisará comunicar os resultados dos seus serviços, das suas intervenções, através de um documento psicológico. E a resolução 006 de 2019 justamente disciplina a elaboração desses documentos. Então, o nosso foco é a nova resolução do Conselho, a resolução 006 de 2019, que entrou em vigor em julho deste ano. Então, fique muito atento, colega psicólogo, psicóloga, ou futuro psicólogo, psicóloga. Toda a documentação psicológica de comunicação dos serviços devem seguir as orientações desta resolução. Esta resolução ela revogou a resolução 007 de 2003. Então vejam que interessante. Há mais de 16 anos, a resolução que regulamentava a elaboração de documentos era a 007. E ela trazia algumas situações que a 006 mudou algumas coisas, inclusive de uma forma bem mais drástica, bem mais, vamos dizer assim, enfática. E a 006, além de alterar os tipos de documentos que a resolução de 2003 trazia, ela também traz alguns itens que passam a ser obrigatórios, que antes não eram. E aí nós vamos falar hoje, de uma forma mais sintética, quais são as principais mudanças ou orientações da 006 e quais são as modalidades dos documentos, a estrutura mínima desses documentos e em que situações normalmente você precisa escolher o tipo de documento que você vai utilizar. Além disso, nós vamos falar sobre a validade de conteúdo, as devolutivas e a guarda de documentos. Então, vamos iniciar a resolução 006. A grande mudança que a resolução fez foi em relação aos tipos de documentos psicológicos que nós, profissionais, podemos utilizar para comunicar os serviços, as intervenções psicológicas. Anteriormente, nós tínhamos 4 modalidades apenas de documentos, que eram a declaração, o atestado psicológico, o laudo ou o relatório, que ela entendia como sinônimos, e o parecer psicológico. Nós já podemos ver aqui nesse slide que traz as modalidades da nova resolução, que o número de documentos psicológicos aumentou de 4 para 6 e que o relatório não é mais sinônimo de laudo. Essa foi uma das grandes mudanças e eu percebo que muitos colegas continuam redigindo o relatório como se fosse laudo e vice-versa. A partir de julho deste ano não pode mais ser feito isso. Quais são os documentos? A declaração, o atestado psicológico, o relatório psicológico, uma das mudanças. Surge um documento que nós não tínhamos regulamentado, que é o relatório multiprofissional. Eu acredito que o nosso conselho está entre os primeiros conselhos de classe que regulamentam um documento multiprofissional. O laudo psicológico e o parecer psicológico. Nós vamos falar rapidamente de cada um deles. Vou apresentar alguns modelos, algumas dicas de escrita e também a estrutura mínima obrigatória que você precisa utilizar e as informações também obrigatórias. Então nós vamos começar com a declaração. Compreendo que a declaração é um dos documentos mais simples, mais fácil de se fazer, mas mesmo assim muitos colegas cometem falhas técnicas
em termos de estrutura, de conteúdo, mas até mesmo falhas éticas, muitas vezes até fazendo a quebra de sigilo nesse documento, que é muito fácil de se fazer. Nós vamos conhecer e saber o porquê fazer uma declaração, qual é a finalidade da declaração. A declaração, ela tem 3 finalidades, mas de uma forma geral nós podemos ver que a finalidade principal da declaração é passar uma informação de uma forma sucinta, objetiva, sobre o atendimento ou serviço prestado. Aí, preste muita atenção, nunca sobre o atendido. Então, na declaração nós não colocamos as situações psicológicas, os estados psicológicos, porque ela só é um documento para informar sobre o serviço ou atendimento prestado. E a resolução traz essas 3 finalidades. Primeira, comparecimento da pessoa atendida, ou do seu acompanhante, ou dos dois. Então eu posso utilizar e devo utilizar a declaração quando o meu cliente ele precisa comprovar que ele esteve no serviço. Então o documento para prestar essa informação, a declaração. Também posso usar a declaração para confirmar o acompanhamento psicológico que está em realização ou que já aconteceu. E a última finalidade é tempo de acompanhamento, dias e horários. Nós podemos resumir que a declaração ela pode também falar da configuração do atendimento. Eu posso falar dos valores da sessão, o período que foi realizado, até a abordagem, não há problema de citar qual foi a abordagem utilizada. Então, para resumir, a declaração é um documento para falar do serviço prestado, de uma forma objetiva e prática, e não da pessoa atendida. E só para frisar que nós não podemos colocar na declaração os motivos do atendimento. Não posso colocar as queixas, não posso colocar os CIDs, nenhum desses motivos, ok? E aqui eu trouxe para vocês um modelo de declaração, onde nós vamos falar das informações obrigatórias. Título tem que ser declaração, não é declaração psicológica, é só declaração. E agora não deve mais ser utilizado as declarações gerais, que é muito comum ser usada. Um exemplo é aquelas: declaro para devidos fins, declaro para fins que se fizerem necessário. A partir da nova resolução não podemos mais utilizar esse tipo de texto. O que é que nós devemos ter na nossa declaração? Primeira dica, que ela seja em um parágrafo único, não precisa ter mais de um parágrafo, e que evite deixar espaços, entre o local, o parágrafo e a assinatura, para evitar possíveis adulterações. O que é que você tem que colocar no texto da declaração? Qual é a finalidade, para quem você está encaminhando aquela declaração, o assunto que está sendo solicitado e de quem você está declarando. Então vamos ver aqui no exemplo que eu preparei para vocês. Uma dica legal também: documentos oficiais sempre na terceira pessoa, ou do singular ou do plural. Então, declara-se ou declaramos que. Então, olha o exemplo aqui. Declaramos para a empresa de RH Serviços de Gestão, então eu já disse para quem eu estou destinando a declaração, que a senhora Maria Luísa, de quem eu estou declarando, da Silva. Recomendo sempre colocar um número de documento, não é obrigatório, mas recomendo. Para quem eu estou encaminhando, de quem estou encaminhando é obrigatório. Então, RH Serviços de Gestão e Maria Luísa da Silva é obrigatório. E a informação que foi solicitada. Aqui é uma comprovação de atendimento. Compareceu o atendimento psicológico, solicitaram o dia e o horário. Então, no dia 10 de julho de 2019, das 17 às 18 horas. Informação obrigatória, o local e a data foi feita a declaração, o nome completo do profissional, seu registro profissional com a sua assinatura. Então, modelos simples de declaração, mas que muitos colegas cometem erro. Outro documento que eu considero simples de escrever, porém ele já exige uma maior fundamentação do que a declaração, é o nosso próximo documento, o atestado psicológico. Inclusive, muitas vezes polêmico, dentro do contexto da nossa profissão. Conheço colegas que são da área clínica há 10, 15 anos que nunca elaboraram um atestado psicológico. E eu tenho certeza que os pacientes deles já necessitaram de atestados. Normalmente o psicólogo, ou por desconhecimento, ou por talvez não ter a convicção de que o atestado psicológico caiba a ele, eles encaminham para um psiquiatra fazer o atestado psicológico, atestado médico, para o seu paciente. Mas nós psicólogos temos competência para emitir atestado
desde a nossa lei de 62, 4.119 de 62, no artigo 13º, onde diz que nós temos competência para emitir diagnósticos. E também a resolução atual e as resoluções anteriores traz essa regulamentação legal para a gente fazer esse atestado. Mas vamos lá, diferente da declaração, o atestado ele já fala da situação, da condição psicológica do nosso paciente. Então, não vou só falar do serviço, aqui especificamente eu vou falar das condições psicológicas do paciente. Eu atesto, só que para atestar eu preciso ter feito um processo de avaliação. Vamos verificar quais são as finalidades do atestado. São 3, a resolução traz, que a primeira é justificar faltas e ou impedimentos do solicitante. Então, falta ao trabalho, falta à faculdade, falta algum compromisso legal. Justificar estar apto ou não para determinadas atividades. Então, eu posso emitir o atestado para justificar que o meu cliente está apto para, por exemplo, um trabalho em altura, para desenvolver atividades como motorista. O atestado ele pode ser usado, por exemplo, na própria avaliação da CNH, para porte de arma de fogo, avaliações psicossociais no trabalho, trabalho em altura, ambientes confinados, entre outros. E a terceira e última, solicitar afastamento ou dispensa do solicitante. Parece que é a mesma do item 1, mas não é. Justificar faltas ou impedimentos é normalmente quando esse impedimento está acontecendo, e o afastamento, eu posso inclusive solicitar um afastamento que ainda irá acontecer, e mesmo assim não precisa ser um afastamento geral. Vamos pensar no contexto do trabalho. Eu fiz um afastamento de um funcionário, não do trabalho, mas de uma atividade específica. Ele trabalhava num ambiente de risco, atividade operacional da polícia, e por conta das suas condições psicológicas, eu entendi que ele precisava se afastar da atividade de risco com o uso de arma. Então, foi emitido um atestado psicológico solicitando o afastamento dessa atividade operacional, mas não do trabalho. Então, a recomendação é que ele ficasse na atividade administrativa até uma posterior avaliação e remissão do quadro psicológico dele. E aí, comunicado com um atestado psicológico. Mas eu também posso solicitar um afastamento, com um atestado de todas as atividades do avaliado. É muito comum, inclusive, nos documentos médicos, psicólogos que vão para o INSS, o profissional solicitar afastamento de 3, 4 meses, às vezes até por tempo indeterminado, de todas as atividades laborais. Modelo aqui do atestado para vocês darem uma olhada. Eu sei que tem colegas que nunca viram um atestado psicológico. Eu até brinco que parece aquela música do Zeca Pagodinho, Você sabe o que é caviar? Nunca vi, não comi, eu só ouço falar. Como eu disse, tem colegas com 10, 15 anos que nunca elaboraram um atestado psicológico. Vejam que o título não é só atestado, tem que ser atestado psicológico, até para não confundir com atestados de outras categorias. O atestado, ele também precisa informar para quem eu estou encaminhando o atestado e de quem eu estou falando. Então, aqui na realidade atesta-se, Atesta-se para a empresa RH Serviços e Gestão, que é a senhora Maria Luísa da Silva. O documento não é obrigatório, mas eu sempre recomendo o RG ou pelo menos o CPF. Necessita um atestado de afastamento de suas atividades laborais, determinamos o período, se for possível. Se não for por tempo indeterminado, agora com a nova resolução a gente precisa colocar a validade do conteúdo. Então você vai dizer o tempo que esse documento é válido. Se é por tempo indeterminado, você colocaria quanto tempo aquela sua afirmação é válida. Por 3, 4 meses até uma nova avaliação, um exemplo. E o CID sobre CID-F 43.0. Só uma observação sobre o CID, súmula recente do STF, no início do ano, ele considerou ilegal a exigência de empresas, instituições, de que no atestado médico tenha o CID. Cabe o paciente permitir ou não o uso do CID. Apesar da decisão ter sido sobre atestado médicos, eu entendo que também envolve as outras profissões de saúde. Então nós só vamos colocar o CID se o paciente deixar, permitir ou requerer que seja colocado o CID, tá bom? Informação obrigatória: a data e o local, nome completo do profissional com o seu registro e assinatura. O relatório psicológico, uma das grandes mudanças da nova resolução,
que apesar de já existir na anterior, ele mudou de finalidade, né? Ele foi feita uma distinção do papel do relatório e do laudo psicológico. De uma forma geral, o relatório ele é um documento também para prestar informações sobre o serviço feito, mas diferente da declaração, eu posso citar situações, condições psicológicas e a partir do relatório fazer encaminhamentos, intervenções e orientações, que na declaração não é permitida. Podemos dizer que o relatório ele é um documento de exposição e de descrição do serviço prestado, seja para o indivíduo, seja para uma instituição. E ele também, como está aqui, trazido pela resolução, ele pode ter um caráter meramente informativo. Você pode fazer um relatório para descrever melhor como foi o serviço que você prestou, o número de atendimentos, se for o caso, as intervenções feitas, etc. Então, o relatório ele também tem o objetivo de comunicar a atuação profissional, e aí é muito importante isso. Percebo que os colegas estão cometendo erros nessa parte. Ele não pode trazer informações, produzir diagnósticos ou ser um documento de comunicação de avaliação psicológica, como antes podia. A partir de julho não pode mais. Então eu não posso usar o relatório para comunicar o resultado que eu fiz de uma avaliação clínica, de uma avaliação de seleção, de perícia psicológica. Não posso usar o relatório. Esse documento terá que ser um laudo ou um atestado. Então, o relatório eu vou fazer as orientações, as recomendações, encaminhamentos e as intervenções no relatório. E geralmente o relatório ele é muito feito, muito utilizado, né? Ou a demanda dele é maior em instituições de políticas públicas. Inclusive essa mudança da resolução se deu, né? Melhor dizendo, muito pela inserção dos psicólogos dentro das políticas públicas, principalmente do SUAS, que precisava prestar informações de serviços psicológicos, de atendimento de triagem, de encaminhamentos muitas vezes, e tinha que fazer um documento que era o mesmo documento para comunicar resultado de avaliação psicológica, que não é uma prática comum dentro desses dispositivos. A estrutura do relatório psicológico, aí uma observação, essa estrutura ela é obrigatória. Tem que ter no relatório a identificação. Na identificação vocês podem conferir na resolução, vou deixar na descrição do vídeo. Quem solicitou, qual é o assunto, quem foi o autor desse relatório. Recomendo colocar outras informações que ajudem a identificar a pessoa que você fez o relatório, o nome, a idade, o nível socioeconômico, escolaridade, se está no SUS, o cartão do SUS, etc. A descrição da demanda, que seria um item que apesar de não ter itens obrigatórios, eu preciso justificar o porquê foi feito o serviço e o porquê foi elaborado o relatório. Então, na descrição da demanda, eu explico o contexto da demanda, o porquê aquele usuário chegou até mim, qual foi a situação, quais foram as queixas, quais são as expectativas dele, dos familiares ou da instituição que encaminhou e, inclusive, quais são as expectativas do próprio profissional para aquele serviço. Os procedimentos, que apesar do relatório não ser uma avaliação psicológica, nós utilizamos procedimentos para outras intervenções. Então, esse procedimento, qual foi o procedimento que você utilizou para entender aquela demanda, para fazer a intervenção sobre aquela demanda e fazer os encaminhamentos, as conclusões. É uma observação que esse procedimento tem que ser compatível à demanda. Por exemplo, se eu estou atendendo um usuário que tem uma demanda para uma internação involuntária ou o encaminhamento para uma comunidade acolhedora, terapêutica, para dependência química, eu preciso, nos meus procedimentos, fazer uma entrevista voltada para essas queixas, né, de dependência química. Eu preciso fazer o contato com a instituição que faz os encaminhamentos ou que fazem as triagens para essas comunidades, etc. A análise, que para mim é a parte mais importante do relatório e do laudo, inclusive do parecer, que é onde eu vou especificar melhor a descrição da demanda, os procedimentos que eu utilizei, que resultados eu colhi, né, para que eu possa fazer a minha conclusão, a minha orientação psicológica. E a conclusão, na realidade, ela é uma síntese, né? Eu faço uma breve explicação novamente da demanda e os principais resultados que eu achei, e baseado nesses principais resultados, como eu concluí, e aí na conclusão no relatório é que eu vou colocar as intervenções,
as orientações e os encaminhamentos feitos. Lembrando que relatório não pode ter diagnóstico nem resultado de avaliação psicológica. Todas as folhas que chamam laudas do relatório precisam ser rubricadas e a última assinada com data, local e nome completo. O relatório não é obrigatório ter as referências, mas para alguns tipos de relatórios eu recomendo você sempre utilizar as referências. E uma outra novidade da resolução é que eu posso fazer o relatório em texto corrido, não preciso seguir esses itens, os tópicos como itens, melhor dizendo. Mas eu posso colocar tudo como texto corrido, mas eu preciso falar de todas essas informações. Agora nós vamos falar do relatório multiprofissional, uma grande novidade da resolução 006 de 2019. Na prática, a estrutura, as informações, as finalidades do relatório multiprofissional não se diferencia do relatório psicológico, mas a grande diferença, ou vamos dizer assim, a grande questão de configuração de quando eu emito um relatório psicológico ou um multiprofissional é o meu contexto de atuação. Se eu estou num contexto de atuação em equipe multiprofissional e a equipe multiprofissional precisa prestar uma informação, um relatório, uma descrição do que foi feito, encaminhamentos, o relatório multiprofissional é um documento que eu posso utilizar para fazer isso. Então, a grande diferença do relatório psicológico para o multiprofissional é o contexto de atuação. Esse documento até ele veio para servir para atender uma demanda de psicólogos e psicólogas que atuam em equipes multiprofissionais, sejam na área da saúde, na área da justiça, na área da educação, entre outras áreas. E aí nós podemos ver que não há distinção em termos de estrutura, identificação, descrição da demanda, procedimento, análise e conclusão. Então a estrutura similar, inclusive os itens obrigatórios também similar ao relatório psicológico. Algumas considerações em relação aos relatórios, mas principalmente ao relatório multiprofissional. A nossa resolução ela regulamenta o fazer da psicologia, não de outras categorias. Até então é muito comum ser solicitado um nome de um documento chamado parecer psicossocial, né? Normalmente a área da justiça solicitando a psicóloga que trabalha em SUAS ou SUS para prestar informações sobre um usuário, um paciente que atender. É um documento que não existe nem para o Conselho de Psicologia, nem para o Conselho de Serviço Social. Então esse documento ele não existe. O Conselho de Psicologia trouxe uma sugestão de documento, uma alternativa, que é o relatório multiprofissional. Mas ele regulamenta o fazer da psicologia. Por isso, é preciso que os profissionais de psicologia inseridos em equipe multiprofissionais sensibilizem as outras categorias, né? Advogado, psicólogo, médico, assistente social, pedagogo, terapeuta ocupacional, entre outros, a importância de se ao elaborar, prestar um serviço e precisar comunicar por escrito, ter essa alternativa do relatório multiprofissional. Aqui em Alagoas eu sei que inclusive o Conselho de Psicologia aqui da região ele tem feito reuniões frequentes com o Conselho de Serviço Social para que o Serviço Social também possa aceitar que os assistentes sociais elaborem e redigam juntamente com o psicólogo o relatório multiprofissional. Por fim, o relatório multiprofissional ele não é para ser escrito na sua totalidade pelo profissional de psicologia, senão não seria um relatório multiprofissional. Ele é um relatório que precisa ter a evolução de psicólogos e dos outros profissionais, inclusive em termos de demandas que não são as mesmas, em termos de procedimentos, em termos de análise e a conclusão. Pode ser que aconteça que num relatório multiprofissional a conclusão não seja conclusiva, os profissionais não entrem em acordo, mas é importante que os profissionais discutam, analisem e que a elaboração seja uma elaboração conjunta, ok? Vamos falar do laudo psicológico. Não houve mudanças em termos de finalidade do laudo psicológico, em termos de estrutura houve uma mudança, mas em termos de orientações gerais não houve mudança. Ele continua sendo o documento mais complexo dos documentos psicológicos e é o principal documento para comunicar resultados de diagnóstico e avaliação psicológica. Então o laudo ele é o documento para comunicar avaliações em perícias, avaliações clínicas, avaliações de seleção de pessoal e outros tipos de avaliações. Como eu falei antes, eu posso comunicar também através de um atestado, mas sempre que eu encaminhar um atestado para comunicar um serviço da psicologia, né,
eu tenho que ter nos meus arquivos o laudo que fundamentou aquele atestado. E a finalidade do laudo, segundo o teórico Alchieri, é relatar orientações, intervenções, diagnósticos, assinalar prognósticos, o progresso do caso, além de direcionar, indicar ou demandar uma proposta terapêutica. E a resolução ela trouxe as dicas de estrutura do laudo, que são itens obrigatórios. E aí, se nós olharmos o laudo, é o único documento que tem 6 itens obrigatórios, que é a identificação. Em termos de identificação, os itens obrigatórios são bem parecidos com o relatório. A descrição da demanda também, quem sabe fazer uma descrição da demanda para o relatório vai saber fazer para o laudo também. A grande diferença são os procedimentos. Aqui nos procedimentos já entra procedimentos de avaliação. Então, os testes psicológicos, o exame clínico psicológico, entre outros, entram nos procedimentos do laudo. Se eu utilizei teste psicológico, eu não vou fazer relatório, vou fazer um laudo. Análise, que eu considero a parte mais importante. Nós, inclusive, estamos lançando um curso de elaboração de documentos EAD, onde nós vamos falar especificamente de cada um desses itens, dando dicas de escritas, porque eu percebo que os colegas muitas vezes até sabem a estrutura, mas tem muita dificuldade na hora de escrever e sintetizar a quantidade de informações escolhidas. Então, uma das preocupações e uma das dicas que eu dou para vocês é trabalhar a síntese das informações que nós colhemos. Numa avaliação psicológica, a gente colhe mais de 15 páginas de informações. Um laudo não é para ter 15 páginas, a gente vai sintetizar entre 3, 4, 5 páginas. A conclusão, eu costumo até brincar que na conclusão de um laudo, não pode ser igual a um livro de suspense, onde a gente não sabe como vai terminar o fim. À medida que eu escrevo um laudo bem feito, quando a pessoa vê a demanda, os procedimentos compatíveis à demanda. Um exemplo, eu vou fazer uma avaliação de inteligência infantil, e aí nos procedimentos eu não coloco nenhum teste de inteligência infantil. Não está batendo tão legal, né? Ou utiliza um teste de inteligência para adultos. O procedimento não foi adequado, houve uma falha técnica e dependendo até uma falha ética. E a partir do momento quando eu começo na análise a discorrer sobre as demandas, as queixas, as hipóteses e a utilização dos procedimentos e seus resultados, a pessoa quando for ler no laudo, ela vai entendendo mais ou menos como vai terminar aquela conclusão. Então na conclusão, é uma parte mais, inclusive, mais sintética. Eu vou relembrar a demanda, os procedimentos utilizados e os principais achados para concluir. Por exemplo, para dizer se aquela criança tem ou não alguma deficiência cognitiva, se o avaliado está apto ou não para dirigir, para ter um porte de arma de fogo, etc. Eu sempre recomendo ter um item síntese, onde você bota o contexto principal da decisão e o item novo, né, da nova resolução. Na realidade ele não é novo, mas a obrigatoriedade dele sim é as referências. Eu preciso agora nos laudos psicológicos colocar as referências que fundamentaram a minha decisão naquele laudo. De preferência, essa resolução traz em nota de rodapé, mas eu posso também colocar ela dentro do próprio contexto do texto do laudo ou até mesmo como item à parte após a conclusão. A minha dica é que se você colocar como item à parte após a conclusão, como item 6, que você assine também essa folha quando terminar a última referência do seu documento. Já falei algumas questões, vamos passar para finalizar praticamente nosso vídeo da live, né? O parecer psicológico. Aqui existe muita confusão, é muito interessante que o parecer já desde 2003 não é documento para comunicar resultado de avaliação. Mas eu acho que existe uma confusão dentro da própria categoria, até por demandas da justiça, que pede o parecer psicológico. Mas memorizem bem isso, o parecer não é um documento fruto de avaliação. Se você fez uma avaliação psicológica, se você fez um diagnóstico psicológico, se você utilizou testes psicológicos, só tem 2 documentos que você vai comunicar o resultado. É um laudo, que é o documento mais complexo, que explica, que traz as informações, ou quando você não precisa expor demais as informações, você só vai dar o resultado final através do atestado psicológico. Relatório não é mais, declaração nunca foi e parecer também nunca foi documento para comunicar resultado de avaliação. Mas então, quando nós elaboramos um parecer? O parecer ele é um documento de pronunciamento do profissional de psicologia,
através da escrita, lógico, para analisar uma demanda técnica da psicologia, da matéria da psicologia, para responder uma dúvida que surgiu sobre a psicologia ou uma questão, problema sobre algo da psicologia, do campo da psicologia. Por exemplo, pode ser que surja uma demanda para você responder, seja do ponto de vista de uma análise administrativa ou até judicial, se a intervenção de um outro colega, né, com o seu paciente foi adequada. Você não vai fazer a avaliação do cliente ou do colega, você vai analisar o serviço prestado, a abordagem que ele utilizou, as técnicas que ele utilizou, o período que ele fez, as referências teóricas, a formação que ele tinha. Isso para você fazer análise, você precisa, claro, ter conhecimento na área, mas a forma de você comunicar essa análise, dizendo se o psicólogo, o outro profissional, fez uma intervenção adequada ou não, vai ser através de um parecer, nunca de laudo, nunca de relatório, mas de um parecer psicológico. Veja que você está mostrando o seu conhecimento e uma análise do serviço feito pelo colega, e o documento vai ser um parecer. Outra dica que acontece bastante, inclusive na justiça, é parecer para contestar ou confirmar laudos de outros profissionais. Na justiça é nomeado um perito que faz uma avaliação psicológica e emite um laudo. As partes que estão envolvidas no processo podem e devem ter psicólogos assistentes. Esses psicólogos assistentes vão analisar o laudo feito pelo outro profissional, as alegações do processo, e eles vão contestar em alguns casos. A sua contestação é através de um parecer psicológico. Então, o parecer é para responder uma dúvida, se posicionar sobre uma situação da psicologia ou do campo da psicologia, mas nunca para um resultado de avaliação. E o parecer ele tem 5 itens. A identificação, que não muda muito em relação ao laudo e o relatório. A descrição da demanda, que aí vai ser compatível à demanda da elaboração do parecer. Dizer qual foi a demanda, quem solicitou, qual é a expectativa. A análise, eu não sei se vocês já observaram que depois da descrição não tem procedimentos, porque não é uma intervenção, não é uma avaliação psicológica. Então não utilizo testes, não utilizo exame clínico. A principal ferramenta do parecer, para a emissão do parecer, é o nível de conhecimento do profissional. Claro que ele faz consultas também a textos, bibliografias, a processos, mas é o seu conhecimento que vai fazer ele se posicionar em relação ao parecer. A análise, que eu entendo que é a parte mais importante, junto com a descrição da demanda. E a conclusão. E aí na conclusão, de uma forma sintética, se aquele profissional fez uma intervenção adequada, se o documento psicológico ele está de acordo com as resoluções do conselho. E é um item que tem no parecer também, que tem no laudo, é as referências. No parecer agora é obrigado, melhor dizendo, é obrigatório, que o profissional de psicologia coloque quais foram as suas referências. E isso é muito importante. Vamos imaginar que eu faço a avaliação, né? No caso a análise, melhor dizendo, de um laudo produzido por outro psicólogo. E aí eu digo que há falhas, que há erros técnicos e éticos. Esses erros e essas falhas são baseados em que referência? Aí eu posso citar a resolução 006 de 2019, eu posso citar o código de ética. Vamos imaginar que o psicólogo utilizou um teste inapropriado. Eu posso citar as referências do SATEPS. Então as referências no parecer são fundamentais. E aí a mesma dica, ela pode estar como nota de rodapé, dentro do próprio texto ou como item à parte após a conclusão. Aqui é uma novidade da resolução, ao meu ver. Destino e envio, pelo menos ela traz de uma forma mais explicativa e até mais enfática. A responsabilidade do profissional é ter zelo pelo destino e envio dos documentos. Traz uma informação que antes não era obrigatório, que é necessário agora que você tenha um livro de protocolo ou um registro de protocolo. E toda vez que você encaminhar um documento, a pessoa que está recebendo que ela assine nesse protocolo. A minha sugestão, além disso, é que você tenha uma segunda via do documento e peça que a pessoa que recebeu assine o rubrique, né, para evitar ou diminuir a tentativas de adulterações desse documento. E a grande também novidade é que essa entrega tem que ser pessoal. A resolução diz que o profissional tem que entregar pessoalmente ao demandante. Esse pessoalmente tem colegas que trazem de uma forma mais crítica, né? Será que tem que ser pessoalmente, pessoa a pessoa? Eu encaminho do meu e-mail para o e-mail dele. Então,
Entendo que em algumas situações o pessoalmente não é fisicamente, né? Não quer dizer fisicamente, até porque em algumas situações é impossível entregar fisicamente. Um dos casos é o da justiça, onde existe um sistema, o sistema da justiça web, onde o profissional, toda a documentação você não entrega pessoalmente, você tem que encaminhar via o sistema. A validade de conteúdos está sendo um tema muito polêmico. Ela já existia na realidade. A resolução anterior de 2003, ela trazia que nas comunicações, nos documentos que o psicólogo faz, ele deveria considerar, dentro do contexto que ele está atuando, o prazo de validade. Então vamos imaginar que eu estava atuando na avaliação para CNH, um motorista profissional. A resolução do CONTRAN diz que a cada 5 anos esse motorista profissional tem que fazer uma renovação. Então o prazo de validade da avaliação era 5 anos. Então no laudo do trânsito, né, no atestado encaminhado, o prazo de validade é regulamentado por uma norma. Então a validade de conteúdo do documento era no mínimo 5 anos para aquela situação. Era 5 anos naquele caso. E a resolução anterior dizia que em outras situações que não havia essas normas, o psicólogo poderia definir a validade considerando aspectos técnicos, teóricos, contexto atual do avaliado. A grande mudança dessa resolução para a anterior é porque agora a resolução ela traz a obrigatoriedade. Então, se não existe uma norma que define o prazo, como é o caso do trânsito, como é o caso do porte de arma de fogo, como é o caso de avaliações psicossociais, são aqueles periódicos, né, que acontecem anualmente ou a cada 2 anos, o psicólogo, a psicóloga, se não tiver nenhuma norma dizendo qual é o prazo, vai ter que definir qual é o prazo de validade do conteúdo. Isso tem sido um pouco polêmico, os colegas ligam com muitas dúvidas. O que seria isso? Imagine que você está no seu consultório e o paciente chega pedindo, seu cliente, olha, eu preciso de um documento para comprovar lá na empresa que eu estou apto, para fazer tal serviço, que eu estou em plenas condições psicológicas, emocionais. E aí você pode fazer um atestado, dizendo que ele está apto, Ou pode ser o contrário também, que ele não está apto, você emite um atestado. Nesse seu atestado, nesse seu documento, ou seja, um laudo, um atestado, você vai ter que dizer qual é o prazo de validade daquela tua afirmativa. Aquele paciente está apto para aquela atividade, e aí você vai ter que dizer qual é o tempo que essa afirmação de apto é válida. Alguns colegas perguntam, o conselho está dando alguma orientação em termos de regras de tempo? Não, e nem deve dar, porque cada caso é um caso. O psicólogo vai ter que fundamentar, baseado no estado atual do paciente, nas teorias, nos estudos e pesquisas, qual é normalmente um tempo que aquela situação específica, qual é o tempo médio que as pesquisas comprovam. Então imagine que você está avaliando um paciente com um episódio depressivo moderado. Você vai procurar nos CIDs, nas referências teóricas, o episódio demora em média quanto tempo, qual é a situação específica daquele teu paciente. E aí você vai colocar o prazo de validade mais ou menos parecido a esse período. Uma dica que eu sempre dou nos meus cursos é que, mesmo assim, coloque um reforço, que aquele prazo de validades só é realmente válido se mantidas as condições do teu paciente da época da avaliação feita. Porque eu posso avaliar uma pessoa que está plenamente capaz, sem nenhum quadro psicológico, psicopatológico, que ele está apto aos próximos 6 meses a assumir uma função, ou os próximos 3 meses, e daqui a 15 dias ele sofre um acidente, sofre um assalto e desenvolve um TEPT. O quadro psicológico dele mudou antes do prazo final daquela validade, e nós não temos como ter controle sobre isso, Inclusive pode acontecer até no mesmo dia. Eu atendo um paciente de manhã e ele sofre um evento traumático, quase que não sai, na parte da noite. E qual é a minha sugestão? Sempre colocar que aquela afirmativa de prazo de validade, seja para um quadro de saúde estável ou um quadro de saúde, inclusive, adoecido, ele é só válido se mantidas as condições da época da avaliação. Essa é uma dica, inclusive, que eu sempre dou. Por fim, gente, a entrevista devolutiva, que também passa a ser obrigatória. Então, toda vez que eu for entregar um documento, uma devolutiva de um documento, eu tenho que fazer uma entrevista devolutiva, com exceção, lógico, da declaração e, em alguns casos, do atestado, porque o atestado é só a comunicação, a devolutiva vai ser sobre o laudo, Essa entrevista devolutiva ela só não ocorre quando
há algum impedimento. E aí o psicólogo precisa justificar o porquê não fez a entrevista devolutiva. Essa é uma novidade também da resolução. E aí nós estamos encerrando o nosso vídeo da live, né, que teve problemas técnicos, mas o nosso objetivo aqui no nosso canal Escola para Psicólogas e Psicólogas é toda semana trazer dicas, orientações, que a gente possa trocar experiências sobre o exercício da psicologia. Para quem não me conhece, eu já atuo na psicologia há mais de 15 anos, trabalho sempre com avaliações e intervenções psicológicas, como supervisão em processos e avaliação psicológica. E até setembro desse ano eu era conselheiro do CRP15 aqui de Alagoas, onde eu atuei durante 6 anos, foram 2 plenárias, onde assumi funções muito importantes, como presidente da Comissão de Ética, fui membro da COF, presidente da Comissão de Avaliação Psicológica, fui vice-presidente na última plenária do CRP15, e isso me trouxe muitas experiências, muitas trocas de informações e também contatos com as grandes dificuldades de profissionais de psicologia, não só aqui de Alagoas. Como eu dou cursos pelo Brasil, eu acabo também tendo contato com dificuldades, com situações do exercício profissional em outros estados. E o nosso objetivo no canal Escola para Psicólogo é justamente isso. A escola serve para que a gente possa junto trocar experiências, trocar conhecimentos e fortalecer a educação, o exercício da psicologia. Semana que vem nós temos um novo programa, espero que você tenha gostado desse vídeo da live. A live nós íamos sortear prêmios, então nós vamos manter essa mesma metodologia. Vou deixar na descrição desse vídeo, nas próximas 24 horas, um link de um formulário para todos aqueles que acessarem, preencherem. Eles vão estar concorrendo a 2 e-books, um e-book nosso da Visos Exclusiva sobre a elaboração de documentos e o outro e-book sobre perícias psicológicas. Esses 2 e-books são privativos para psicólogos e estudantes de psicologia. Se você não for psicólogo e ganhar um e-book, nós temos um e-book que fala sobre marketing de uma forma geral para psicólogos, mas você pode também aproveitar isso para a tua própria profissão. E a outra promoção do sorteio que nós vamos fazer, o outro prêmio, é que nós vamos sortear uma bolsa de 50% para qualquer capacitação, uma capacitação que nós vamos realizar no ano de 2020 aqui pela Visos, seja aqui em Maceió, seja AD, seja em outro estado. Então nós vamos sortear esses 3 prêmios para todos aqueles que acessarem o link de descrição do vídeo, que preencherem o formulário que nós vamos deixar em anexo, e aí nós vamos fazer o sorteio e divulgar esse sorteio na próxima semana aqui no nosso canal do YouTube e nas nossas mídias sociais. E se você ainda não acompanha nossas mídias, nosso Instagram vai aparecer aqui no vídeo, Visos_cursos. Conheça também a nossa página, né, da Visos, que nós vamos deixar a descrição aqui na descrição do vídeo. E por finalizar, eu vou deixar também o nosso contato do nosso WhatsApp Web Business, que é o WhatsApp da nossa empresa também. Caso vocês tenham dúvidas, orientações, também surgiram temáticas, deixem suas sugestões aqui na descrição do vídeo. Eu sou o psicólogo Manuel Carvalho, um grande prazer tê-lo aqui conosco e até a próxima semana. Tchau, tchau.